Bom, para eu falar da minha relação com o Ronaldo Werneck e com a obra do Ronaldo Werneck, eu teria que remontar à minha adolescência. Por algum motivo que eu não saberia dizer, o meu irmão comprava o jornal Cataguases e, eventualmente, encartado no jornal Cataguases, que era o jornal oficial da cidade, vinha um suplemento literário chamado Totem. Muito bem. Esse suplemento literário eu olhava, né, eu lia, eu pegava aquilo, eu não entendia absolutamente nada daquilo, porque era uma coisa muito estranha para mim. Mas mal sabia eu, que, na verdade, aquilo lá iria me marcar profundamente. Ia me marcar a ponto de quando eu me tornei escritor, meu primeiro livro, Eles Eram Muitos Cavalos, publicado, nossa, 40 anos, talvez 30 anos depois, é, tem uma marca clara, né, da influência dessas leituras do Totem. Bom, e o que era o Totem? O Totem era um jornal que trazia poemas concretistas, poema processo, arte postal, e isso, para a época, né, para hoje eu seria vanguardíssimo, né, mas para a época era muito vanguarda. E, estranhamente, eu entrei no mundo da literatura pelo final dela, assim, pelo que havia de mais contemporâneo naquele momento. E por isso que eu disse que eu não entendia o que estava aquilo lá, eu não entendia, mas, de alguma maneira, eu sentia que aquilo lá era uma possibilidade de fazer literatura. Muito bem. O meu pai era muito conhecido eu não sabia, mas meu pai era muito conhecido das pessoas que faziam o jornal, que na época nem moravam lá, se não me engano, eles estavam morando no Rio de Janeiro ainda, que era o Ronaldo Werneck, o Joaquim Branco e algumas pessoas afeitas a eles. E o meu pai falou: não, eu conheço a família deles e tudo, eu vou tentar te levar lá e tudo. Bom, esse encontro nunca existiu, eu não tive esse prazer, eu era um menino também de calças curtas, e provavelmente esse encontro seria bastante inusitado, né? Bom, mas aquilo ficou muito presente para mim, quer dizer, esse encontro inicial. Depois, com o tempo, eu vim a descobrir os outros livros, esses primeiros livros do Ronaldo, que são o Pomba Poema e o Selva Selvagem, que também me foram extremamente importantes para descobrir duas coisas. A primeira era que, por meio do Pomba Poema, o Ronaldo Werneck vai, digamos assim, trazer, né, a cidade de Cataguases, trazer o Rio Pomba, né, que é uma espécie de, de símbolo da cidade, né, trazer isso para a literatura. E isso me deixou bastante, naquele momento, bastante confuso, porque eu era, como eu disse, eu era um moleque, eu era um adolescente, não compreendia, né, que a minha cidade poderia ser retratada páginas de literatura, inclusive porque ainda havia aquela ideia de que tudo que já havia sido escrito, todos os escritores já tinham morrido, e a minha cidade não fazia sentido estar, né, como literatura. Bom, o poema trazia essa reflexão a respeito da cidade, por um lado, e por outro lado, o Selva Selvagem mostrava como você podia, qual era a importância da linguagem, da forma, para você se expressar, né? Evidentemente que muitos e muitos anos depois, sem que eu soubesse, né, e talvez nem o Ronaldo saiba disso, que isso provocou uma verdadeira revolução em mim. Porque quando eu fui pensar, sentar para escrever, essas duas vertentes, né, elas apareceram com bastante força na minha literatura, né? De um lado, essa importância que eles davam, né, o Ronaldo e o grupo do Totem, à forma, né, e isso vai aparecer de uma maneira muito clara na minha literatura, não só no Eles Eram Muitos Cavalos, mas em todos os meus livros, né? A importância da linguagem, a importância de que a literatura pode dialogar com outras artes, né? E então, isso foi uma coisa fundamental. E, por outro lado, a presença da cidade de Cataguases, que na minha literatura ela é fundamental, né? Então, essas duas vertentes que, de alguma maneira, foram apreendidas, né, neste momento na literatura do Ronaldo Werneck,
elas vão aparecer muitos anos depois na minha própria literatura. E, portanto, de alguma maneira, eu sou muito grato, não só a ele, Ronaldo, mas ao todo o grupo do Totem, por ter, sem que soubessem, né, terem conseguido me abrir essa porta, né, que dificilmente eu abriria não tivesse tido esse contato que é um pouco absurdo, até surrealista, um moleque adolescente lendo Totem e, de alguma maneira, entrando no mundo da literatura pelo Totem, né? E o Ronaldo, ele como poeta, e aliás, ele passou, né, assim, a vida inteira dele, ele fez esse esforço de se manter muito coerente esteticamente, porque às vezes, muitas vezes, isso não é é claro, não é uma crítica nem nada, mas de qualquer maneira, muitas vezes os poetas vão fazendo experiências ao longo da vida e mudando à medida que as coisas vão acontecendo. E o Ronaldo sempre foi muito coerente com a opção estética que ele fez lá no início da vida dele. E isso é muito interessante. E ele faz um percurso pessoal que também acho bastante curioso, né, para a gente poder compreender um pouco, compreender não, porque é impossível compreender, mas tentar entender um pouco a cabeça do Ronaldo, que é quando ele morava em Cataguases, né, ele já tinha, antes do Totem, ele fazia outros jornais, o SDL, o Suplemento Divulgação Literatura, SDL, faziam outros jornais, desde a época de colégio, etc. e tal, e fizeram festivais de música em Cataguases e tudo. Ou seja, antes de sair de Cataguases, eles já estavam no mundo. Depois, eles fazem o movimento de ir para o Rio de Janeiro, digamos assim, vivenciar esse mundo, né? E o terceiro movimento é de voltar para a cidade de Cataguases, né? Que é uma atitude não só corajosa, eu acho, mas também muito invulgar, porque normalmente esse movimento, esse terceiro movimento não ocorre, né? E assim, ele continuou fazendo uma poesia de altíssima qualidade, reconhecida por todas as pessoas que conhecem a poesia do Ronaldo e sabem da importância que a poesia do Ronaldo tem, né? Então, assim, esse movimento é muito interessante. Ele, de alguma maneira, ele vê o mundo, vai para o mundo e volta, né, para o casulo, né? Então, assim, o que eu realmente assim, mais admiro e mais sou grato ao Ronaldo, particularmente, é por repito, sem que ele soubesse, por esse benefício que ele me trouxe, né, com a sua poesia, com a sua forma de ver o mundo, né, com as suas generosidade, que também é uma coisa muito pouco comum no mundo da literatura, e o Ronaldo é uma pessoa muito generosa nesse sentido, né? Então eu me sinto ousadamente, né, uma espécie de discípulo, digamos assim, um discípulo esfarrapado, né, do Ronaldo Venetti. Então é isso.